Então, muito bem-vindo a todos e todas, né? Hoje a gente tem a apresentação do SIG de cuidado farmacêutico. A nossa convidada de hoje é a farmacêutica Luana Gabriela Rezende da Silva. Ela faz doutorado na Universidade de São João del Rei e é professora substituta da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a gente tem como debatedor e também o orientador da Luana, né, o André de Oliveira Baldoni, que a gente agradece demais a presença, né? Hoje ele é professor, então, da Universidade Federal de Divinópolis e também pró-reitor de extensão. A gente agradece também a presença, né, de todos, a disponibilidade da Luana de trabalhar sobre esse tema, né? A gente viu que tem algumas pessoas que conhecem, né, e que já trabalham sobre o tema, tem outras que querem conhecer mais, né? É um tema que eu diria relativamente novo. Talvez eu tenha também olhado com esse olhar e trabalhado com esse tema há uns 3, no máximo 4 anos, né? Talvez a gente já fazia antes, mas não discutia. Então é importante a gente pensar nessa reflexão que a Luana vai trazer para a gente, né? De como fazer, de quais os desafios, né? Então é importante para a gente pensar na segurança do paciente, no uso racional de medicamentos. Então, que tipo de medicamento a gente pode desprescrever, né? Ou discutir a desprescrição com a equipe, com o próprio paciente. Eu acho que é um campo, né, um olhar do farmacêutico bem importante para essa segurança, né, do paciente. Então, obrigada, né, André e Luana, pela presença de vocês. Passo a palavra se vocês quiserem fazer algum comentário, enfim. Só, Karine, bom dia a todos, bom dia, professora Karine. Agradecer o convite, né, dessa oportunidade de discutir um tema tão importante, né, diante da relevância que o SIG tem para nós, farmacêuticos, para o país todo. Né, é um momento a gente parar, discutir, refletir sobre temas, né, da nossa realidade, da nossa atualidade. Esse tema é um tema que nos desafia muito. Quando a gente começou a trabalhar com ele, a gente teve até dificuldade de conseguir parceiros, né, Luana? A Luana vai relatar um pouco sobre essa trajetória, até procurando médicos, colegas para enfrentar o processo de desprescrição. Foi muito desafiador conseguir parceiros, tanto farmacêuticos, tanto médicos, todos os membros da equipe de saúde, porque realmente exige muitas estratégias, muitos esforços. Então, foi bem desafiador. Além das perdas que a gente teve de segmento, além do envolvimento da equipe de saúde. Então, a Luana vai mostrar tudo isso. A Luana teve que dedicar bastante para conseguir um resultado aí que a gente considera satisfatório em relação à desprescrição do clonazepam. A gente conseguiu validar um protocolo, né, e fazer um piloto em relação a esse protocolo, que é o que a Luana vai mostrar um pouco desse resultado para vocês. Então, muito obrigado, Karine, pelo convite. E, Luana, passa a palavra, né, para você. Além da apresentação que a Karine fez em relação à Luana tem muito brilho nos olhos, né, com o que faz, é apaixonada, né, por esse trabalho, ela envolveu muito, né, Luana? Isso foi um ponto importante que eu acho que é um fator primordial até para conseguir esses resultados clínicos que ela conseguiu, né, e humanísticos no relato dos pacientes. Então, parabéns, Luana, né, pelo seu trabalho e boa apresentação. Obrigada, André. Bom dia a todos. Muito obrigada, Karine, pelo convite. Vou compartilhar aqui a tela. Qualquer dúvida ou qualquer problema com conexão, podem me avisar aqui, tá bom? Tá bem, eu vou se tiver alguma pergunta, né, se o pessoal... A Luana vai fazer mais ou menos 1 hora de apresentação e depois a gente deixou um espaço reservado para perguntas. Mas se vocês quiserem fazer as perguntas durante a apresentação dela, sim, só colocar só colocar no chat que daí eu posso interromper, né, a apresentação da Luana. Tá certinho aí?
o compartilhamento? Deu certo, Karine? Sim, a gente está assistindo, está vendo bem. Então, bom dia, pessoal. Como a Karine falou, né, eu sou farmacêutica, meu nome é Luana, e trabalhei com desprescrição durante o meu mestrado, desprescrição de clonazepam em idosos. E eu vou explicar já por que do clonazepam e por que em idosos, né? Então, como fazer e quais são os desafios que a gente encontrou durante esse projeto, durante esse estudo? A gente sabe que o envelhecimento, ele é dividido assim, entre envelhecimento cronológico e envelhecimento fisiológico. O cronológico é aquele que a gente conhece, que todo mundo conhece, que é o passar dos anos, né, a idade. Aqui no Brasil e em outros países em desenvolvimento, é considerado idoso pessoas com 60 anos ou mais. Em países desenvolvidos, essa idade sobe para 65 anos ou mais. E desde 2018, na Itália, é considerado idoso as pessoas com 75 anos ou mais. Já o envelhecimento biológico, né, diferente do cronológico, ele tem a ver sim, com a idade, está ligado, mas não quer dizer em relação aos anos, né, que você já viveu. Ele pode ser dividido entre senescência e senilidade. A senescência é aquele envelhecimento normal do nosso corpo, que todo mundo vai passar. Alguns órgãos começam a funcionar de maneira diferente, de maneira mais lenta. Mas de certa forma a senescência não compromete a função vital dos órgãos. Nesse momento o paciente ali, por exemplo, tem um declínio na sua filtração glomerular, por exemplo, mas não é necessário um medicamento ou uma intervenção ali por enquanto. Então isso é a senescência. Já o patológico, que é a senilidade, ele tem esse comprometimento da função dos órgãos. Já é uma doença, então, decorrente do envelhecimento da pessoa e compromete os órgãos, compromete o funcionamento do organismo. A gente tem que pensar sempre, gente, que o idoso, ele não é um adulto velho. Assim como a criança não é um adulto pequeno, o idoso, ele não é um adulto velho. A composição corporal da pessoa idosa é bem diferente da nossa, né? Que nós somos nós adultos. O percentual de gordura, por exemplo, diminui muito a massa magra e aumenta o percentual de gordura dentro do organismo. E isso acaba alterando principalmente a farmacocinética de medicamentos. Para medicamentos lipofílicos, então, é um caso assim, que é de uma especial atenção, porque, como é o caso do clonazepam, que é altamente lipofílico, a gordura ali no organismo do idoso está aumentada. Então, esses medicamentos, eles ficam ali na gordura, porque tem afinidade com ela dentro do organismo, e isso favorece intoxicação, favorece reações adversas, interações medicamentosas, ainda mais quando a gente pensa na pessoa idosa. Muitos tomam mais do que um medicamento. Então, tudo isso interfere, né? A eliminação do medicamento é diferente, porque muitas vezes o rim já não funciona bem, ou quando é eliminação pelas fezes também é alterada. Então, a gente tem que ter esse olhar muito cuidadoso, um olhar bem diferente para a pessoa idosa, porque o organismo dela é diferente do nosso, decorrente do envelhecimento que é natural, né, de todos nós, né, do ser humano. Pensando nisso, tem alguns medicamentos que eles são potencialmente inapropriados para idosos, pensando na sua fisiologia, pensando até mesmo nas doenças que ele tem. E o que são esses medicamentos potencialmente inapropriados para idosos? São aqueles medicamentos em que, quando usado pelo idoso, o risco supera o benefício. Então, não justifica o seu uso, por isso ele é potencialmente inapropriado. Tem várias listas que falam quais são os medicamentos inapropriados, como o critério de Bliss, que é o mais conhecido, teve sua última atualização em 2019, e o critério de Bliss traz
um olhar diferente também, porque tem os medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, dependente da comorbidade, e tem aqueles medicamentos que são potencialmente inapropriados, independente se o paciente tem comorbidade ou não. Ou seja, tem medicamentos que são inapropriados, por exemplo, porque o paciente tem um problema sério renal. Mas tem alguns outros que, independente se ele é totalmente saudável, mas é idoso, esse medicamento já não é indicado para ele. Tem também o brasileiro, né, o Consenso Brasileiro de Medicamentos Potencialmente Inapropriados para Idosos, ele é de 2018, 2016, e até foi feito pelo Márcio Galvão, né, que é parceiro aqui da Karine, do André, no grupo de prescrição brasileiro. E tanto na lista de BIS, como no Consenso Brasileiro, e como em outras diversas listas que existem, existe lista europeia, existe a lista da Finlândia, todas elas, os benzodiazepínicos estão presentes. Ele está presente como medicamento potencialmente inapropriado para idoso, independente de comorbidade, tá? Não depende se ele tem ou não comorbidade. Ele é um medicamento que não é indicado. Por que os benzodiazepínicos estão ali nessa lista? Porque eles estão muito ligados a quedas, fraturas e hospitalizações. E a gente sabe que uma queda em idoso pode ser sim fatal, né? Uma fratura de fêmur, às vezes uma queda pequena causa uma fratura de fêmur. E isso está muito ligado, então, o clonazepam, os benzodiazepínicos, no geral, a quedas, fraturas e, por consequência, hospitalizações, que pode causar até sequelas temporárias ou sequelas permanentes. Eu tive pacientes que tiveram sequelas de quedas que não conseguiam mais pentear o próprio cabelo por causa dessa queda. Então, tem esse tipo de sequelas ainda. Está ligado ao comprometimento cognitivo, principalmente a memória. A memória é bastante afetada pelos benzodiazepínicos e é uma das classes mais ligadas à mortalidade. Eu falei aqui que o clonazepam ele não é indicado para idosos, mas assim, quando que ele pode ser usado? Por que ele deve ser usado? Então, por que ele existe, né? O clonazepam é um medicamento muito bom, tá, gente? Frisando isso, ele é um medicamento que ajuda muito, mas ele não tem indicação de uso contínuo. As principais diretrizes, elas recomendam 3 meses de uso contínuo. Passando disso, o medicamento já vai perdendo seu efeito terapêutico e as reações adversas continuam. E é um medicamento que tem uma alta tolerância, ou seja, você precisa tomar cada vez uma dose maior para conseguir o mesmo efeito. Por isso que as principais diretrizes falam em 3 meses de uso contínuo no máximo. A diretriz canadense de prescrição de benzodiazepínicos canadense ainda fala de um intervalo menor, fala em 4 semanas somente, apenas 1 mês. Depois disso, eles já não acham que tem mais indicação, não tem mais efeito terapêutico desejado. Mas não é isso que a gente vê, né? Eu tenho certeza que todos aqui conhecem alguém que toma o clonazepam ou qualquer outro benzodiazepínico por anos, né? Por muitos anos, mas não tem essa indicação. Ele é indicado, então, para transtorno de ansiedade, para naquele momento que você está tendo uma ansiedade, você faz o uso ali, ele ajuda a controlar. O clonazepam ele não tem a propriedade de prevenir crises de ansiedade, tá, gente? É só na hora daquele transtorno, aquela crise ali, você faz a administração do clonazepam. Transtornos de humor e insônia. Insônia, gente, todo mundo tem, uma vez ou outra eu tenho, vocês têm, é normal a gente ter. O que não pode é atrapalhar a nossa qualidade de vida, é atrapalhar nosso cotidiano. E o clonazepam tem indicação para insônia, mas com uso esporádico, tá? Todas as doenças, elas devem ser investigadas. Isso aqui, muitas vezes, são sintomas. Então, a doença, o que está causando a insônia? Tem que ser investigado isso. Por isso que o uso do clonazepam deve ser esporádico e aquilo que está causando a insônia e aquilo que está causando ansiedade deve ser tratada, deve ser investigado o que está causando e deve ser tratada.
O clonazepam vem só para ajudar durante as crises. E ele é indicado, né, pode ser usado cronicamente, né, todos os dias, como antiepilético, mas nós temos aí vários antiepiléticos novos, né? Então, o clonazepam quase não é usado para esse fim. E quando é usado como antiepilético, recomenda usar apenas como adjuvante, não usar ele sozinho. Olha, essa pessoa que tem epilepsia, ela vai tomar só clonazepam. O ideal é que não seja isso. O ideal é que o clonazepam acompanhe um outro antiepilético que a pessoa faça uso, se necessário. O clonazepam, gente, no Brasil, o Brasil é o terceiro maior consumidor de benzodiazepínicos no mundo, fica atrás só dos Estados Unidos e da Índia. E é o maior consumidor de clonazepam. Não existe nenhum outro país no mundo que consome tanto clonazepam quanto o Brasil. Entre 2015 e 2019, a venda do clonazepam cresceu 60% no país. Isso, gente, considerando somente genéricos, sem considerar o Rivotril, que é a referência, sem considerar alguns similares que tem por aí, considerando apenas os genéricos, essa venda cresceu 60% aí de 2015 a 2019. O que a gente pode ver é um crescimento muito grande, né, num espaço de tempo curto, e eu fico refletindo muitas vezes como que isso vai ser na pós-pandemia, como que vai ficar esse consumo de benzodiazepínicos no geral, nesse momento de tanta ansiedade, tanta preocupação, de tanto, às vezes até desenvolvimento de depressão, estresse, como que isso vai ficar para frente. Né? É uma coisa que a gente vai ter que saber estudar e identificar para tirar, né, para cortar o mal que está sendo necessário agora a utilização desse tipo de medicamento e está sendo muito prescrito e está sendo muito vendido. Então, diante de tudo isso que eu falei para vocês, do alto consumo de clonazepam, né, que é um uso totalmente indiscriminado, da fisiologia da pessoa idosa, do uso crônico, é necessário a gente utilizar estratégias para avaliar a racionalidade do uso e diminuir essa administração indiscriminada do clonazepam. E uma dessas estratégias é a desprescrição. A desprescrição é uma estratégia de uso racional de medicamentos. É que quando a gente pensa em uso racional, a gente pensa utilizar somente o que é necessário, né? Da forma correta, da quantidade correta, nem mais, nem menos. Então, a desprescrição, ela é considerada um instrumento para ajudar nesse uso racional de medicamentos. O que é essa tal da desprescrição, né, gente? Muita gente fala desmame, tá? Popularmente é o desmame mesmo, que é usado esse termo, mas é a redução ou suspensão da dose de um medicamento cuja efetividade é questionável ou possui alto risco para complicações, ou exista outras alternativas terapêuticas tão ou mais efetivas e que ofereça maior segurança ao paciente. E principalmente que o paciente tenha acesso a esses medicamentos, né, mais seguros para ele, que é uma das barreiras, né, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Existem alguns protocolos de desprescrição. Esse aqui foi elaborado pelo Baldoni, que foi o protocolo que a gente testou, mas tem o protocolo canadense de desprescrição de benzodiazepínicos no geral, que serviu como base, né, para o desenvolvimento desse protocolo do Baldoni, e cuja tradução, né, foi feita pelo grupo brasileiro, né, de desprescrição de medicamentos, em que a Karine e o André faz parte, então eles conhecem bem esse algoritmo aqui. No protocolo de desprescrição, ele engloba, né, ele tem duas cartilhas que são destinadas ao paciente. Uma é sobre higiene do sono, que são recomendações assim, até intuitivas, são coisas que a gente sabe, lá no fundo a gente sabe que deve fazer ou que não deve fazer, mas a gente acaba, na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo ou deixando para lá ou achando que não tem importância. Então, são dicas como evitar consumir alimentos
muito pesados antes de dormir, não levar trabalho para a cama, não levar celular para a cama, tomar sol de manhã, evitar cochilo muito longo à tarde, né? Não dormir mais do que 1 hora durante a tarde, porque senão atrapalha o sono à noite. E é importante destacar, gente, que hoje, para insônia, o tratamento assim, considerado um protocolo de ouro é a terapia cognitiva comportamental. Mas, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso, mas é considerado um padrão ouro para insônia, que é feito por psicólogos, tá? Essa terapia cognitivo comportamental da insônia, ela é feita por psicólogos. Seria a primeira coisa quando a pessoa apresenta insônia, seria a primeira opção de tratamento, mas como eu disse, não está disponível, né, para todo mundo. E essas recomendações aqui de higiene do sono, elas fazem parte da terapia cognitivo-comportamental. Então, ela é uma parte da terapia, né? A terapia tem mais coisas, mas essa parte aqui de hábitos, né? Porque tudo é hábito, gente. Tudo a gente vai construindo. Tudo é hábito. Então, esses hábitos aqui, dessa cartilha, faz parte da terapia cognitivo-comportamental. Ainda foi disponibilizado para os pacientes uma cartilha falando o que é a desprescrição do clonazepam, por que ela é importante, para que serve, quais os benefícios que essa retirada ou essa diminuição da dose pode trazer para o paciente. E o que o paciente pode sentir no início, que é bom informá-lo. Olha, você pode ter um pouco de ansiedade, pode ficar um pouco mais irritado, pode sentir tontura, né, vertigem. Isso tudo o paciente já tem que saber que é normal e que isso vai passar, que isso é o início, mas que vai passar. Porque o paciente, quando ele está empoderado daquilo que ele está fazendo, do seu tratamento, da sua condição clínica, o resultado da farmacoterapia, ela é muito melhor. A adesão à farmacoterapia é muito melhor. Então, a informação ao paciente, a educação do paciente é muito importante em qualquer etapa, não só na desprescrição, mas como também qualquer comorbidade que o paciente tenha, qualquer doença, qualquer medicamento que ele tome, é muito importante que o paciente se empodere disso. É até direito dele saber, né, por ética, tudo o que diz respeito à saúde dele e ao seu tratamento. Quando são pessoas que não estão, né, não são capazes, né, cognitivamente, pessoas com algum tipo de demência, como Alzheimer ou Parkinson, ou outras doenças que impedem a sua compreensão, é necessário que alguém da família seja informado, e seja devidamente informado, ou alguém da família, ou algum cuidador, né, porque o idoso sozinho não vai conseguir fazer a sua farmacoterapia, né, o seu tratamento. Como que foi esse teste, né? Então, como que foi testado esse protocolo que foi elaborado e foi validado? Ele, no primeiro encontro com o paciente passou pelo médico, né? No primeiro encontro tem anamnese médica. Foi liberado, esse paciente está apto para fazer desprescrição. Aí ele chega para a gente, nós farmacêuticos da equipe. Ele chega tomando, imagine que isso aqui é um comprimido. Ele está tomando um comprimido. Aí você vai explicar para ele, olha, agora o senhor não vai tomar um comprimido. O senhor vai tomar 3 partezinhas do comprimido. Vai tirar uma parte, uma redução. Dá as instruções para ele. Se tiver uma forma de você fazer isso no papel, desenhado, para ele pregar na geladeira, ele colocar num lugar onde ele possa ver, para ajudar nesse momento, é muito bom, porque essa parte visual é muito importante para o idoso. E é bom, e também, né, reforçar os hábitos de higiene do sono. Passados 15 dias, mais ou menos, nós encontramos novamente com esses pacientes, e ele chegou lá tomando o seu 1/3, né, tomando 3 quartos, né, tirou 1/4 aí do comprimido. Ele está tomando essa quantidade, aí a gente vai instruir, olha, agora vai tirar mais uma partezinha do comprimido. O senhor agora vai tomar meio comprimido de clonazepam. Dá essa dica para ele, reforça sobre a higiene do sono, ouve as dúvidas, ouve os sintomas, né, que ele está tendo, vê se
se é preciso fazer algum manejo clínico, porque o protocolo propõe que seja, caso necessário, introduza um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Então, se for necessário, o paciente, se tiver com crise de abstinência muito forte, a gente encaminhava ele novamente à consulta e o médico introduzia esse medicamento para ajudar na desprescrição. Isso está no protocolo, tá, gente? Tem essa introdução quando necessária, isso está no protocolo. No terceiro encontro, o paciente chega tomando meio e você vai explicar para ele novamente, olha, agora a gente vai diminuir mais uma partezinha, vai tomar só um quarto, só esse pedacinho do seu comprimido. Novamente, reforça sobre hábitos de higiene do sono. É muito importante a gente ter uma escuta de muito carinho, de muito amor com esses pacientes, porque é importante cada sintoma que ele está tendo, de abstinência do clonazepam mesmo, muitas vezes se confundem até com reações adversas que eles já tinham. Então, a gente tem que ter um olhar e uma escuta de muito carinho com esses pacientes. Então, no terceiro encontro, ele passa a tomar um quarto do comprimido. Ele chega no quarto encontro tomando um quarto do comprimido e é o momento ali o paciente conseguiu seguir direitinho, porque tem gente que não consegue seguir, tem que voltar, né, para a dose anterior, porque o sintoma de abstinência está muito forte, volta para a dose anterior, não consegue diminuir mais, mas já é uma diminuição, já é uma desprescrição, já é um avanço, né? Mas para aquele que conseguiu seguir direitinho, ele chega no quarto encontro tomando um quarto e é a hora que você vai tirar o medicamento do paciente. Aí nessa hora, a gente precisa ter cuidado, né? Fazer a instrução novamente dos hábitos de higiene do sono. E quando chega 15 dias depois, o paciente já passou esses 15 dias sem o clonazepam. Então a gente avalia o paciente, como que ele está sem o clonazepam. Ele volta para o médico faz uma anamnese final para dar alta ao paciente, para ver se ele pode continuar sem o clonazepam, como ele está, ou que dose que ele parou, se ele parou na metade, se ele parou num quarto, se ele parou em 3/4 do comprimido, como que está a dose dele. Então, isso tudo é visto na anamnese médica final, né, que acontece uma no primeiro e a outra no último encontro, e o paciente recebe alta, né, desse processo. Os principais resultados que a gente encontrou foi que 81,5% conseguiram a desprescrição, sendo que 22,2% conseguiu a retirada total do medicamento e 59,3% conseguiu reduzir a dose. Dos 18,5% que não conseguiram a desprescrição, aumentou a dose do medicamento. Os outros mantiveram a dose que já utilizava quando entraram no estudo. E o tempo médio de uso do clonazepam por esses pacientes foi de 13 anos. É um tempo muito longo, né? Já que as diretrizes recomendam 3 meses. Depois de 13 anos, eu tive a paciente, né, que relatou utilizar mais tempo. Ela utilizava 50 anos, desde que ela teve a perda do filho dela. Ela utilizava o clonazepam há 13 anos, há 50 anos, e quando perguntei para ela por que hoje ela utiliza o clonazepam, ela não soube responder. Ela só soube responder que na época foi por isso, mas que hoje ela não sabia por que ela utilizava. E o paciente que utilizava menos tempo, por relatos dele, tá, gente, foi 1 ano. Então, não tinha nem paciente que utilizava há meses, né? O menor tempo de uso dentre os pacientes avaliados foi de 1 ano. Os principais motivos de uso relatados por ele foi insônia, ansiedade e depressão. Foram os principais motivos de uso. Lembrando que não tem indicação, né, de uso contínuo para insônia, para ansiedade e para depressão. Muitas vezes a insônia e a ansiedade vêm da depressão e ela tem que ser tratada com antidepressivo, não com um benzodiazepínico, né? Não com um hipnótico sedativo, que é o clonazepam, como um benzodiazepínico. Tem que ser tratado com um antidepressivo. Depressão se trata com antidepressivo, não se trata com clonazepam.
E aí, para quando ter crise de ansiedade ou de insônia, usar de forma esporádica. Mas eles utilizavam todos os dias, há muitos anos, principalmente por esses três motivos. Mas teve gente que relatou que utilizava clonazepam para dor de cabeça. Teve gente que relatou isso, sabe? Que não tem indicação para cefaleia, mas tinha gente que utilizava clonazepam para dor de cabeça. Enfim, tinha variados ali, tinha gente que utilizava porque achava que ajudava a pressão a ficar mais baixa. Então, tinha vários motivos ali que não justificavam clinicamente o uso do clonazepam. Quando a gente trabalha com desprescrição, a gente tem que estar preparado para perdas, né? Para motivos de não participação. Por que os pacientes não participaram? Né? Que são as recusas e são as exclusões. A perda ela acontece de forma até grande. Isso em todos os estudos que eu li sobre desprescrição de benzodiazepínicos, teve essa perda grande. No nosso não foi diferente. E quais que são os motivos, os principais motivos que eles relatavam? Era um receio quanto aos sintomas de abstinência, né? Eles tinham receio de ter ansiedade, ter insônia, ou até mesmo de voltar à condição que ele estava antes de iniciar o uso do clonazepam, né? Eu vou voltar, vai voltar a minha doença que o clonazepam tratou. Eles tinham esse receio. A indisponibilidade de comparecer a cada 15 dias, né, no posto, ou de receber a equipe de saúde em casa a cada 15 dias, porque alguns trabalham, né, durante o dia, então ficava difícil. No caso, o paciente escolheu, ou a equipe ia à casa do paciente, ou o paciente ia ao posto de saúde que ele era atendido. Isso ficou a critério de cada paciente, cada um escolheu o que era mais viável para si. E ideação ou tentativa de autoextermínio foi um dos principais motivos de exclusão do estudo. Aqui a gente excluiu porque foge da nossa alçada trabalhar com esse tipo com um assunto tão delicado, né? Que é a ideação ou tentativa de autoextermínio. Então, esses pacientes, eles foram encaminhados para os médicos das estratégias de saúde da família que eles eram atendidos, foi informado aos gerentes dessas unidades para que fossem tomadas as providências, né? Seja um encaminhamento a um psiquiatra, ou seja, olhar, né, como que estava a farmacoterapia do paciente. Então, esses pacientes eles foram excluídos do estudo. Aqui sobre os sinais e sintomas de abstinência do clonazepam, nós separamos em blocos, né, para ficar mais fácil de visualizar. A gente vê aqui em roxo, né, que são os sintomas psiquiátricos. Quais são esses sintomas psiquiátricos? Alucinação, uma piora da memória, insônia, pesadelos. Ele foi subindo, né? Então, a partir do segundo encontro, que não tem o primeiro, tá, gente? Porque no primeiro encontro ainda não tinha sintomas de abstinência, por isso começa no segundo. Então, a gente vê aqui que o roxinho foi subindo à medida que... E deu uma certa estabilizada, né? À medida que foi diminuindo a dose. Olha os sintomas relacionados ao sistema nervoso central, que é tremor, vertigem, cefaleia. Como que ele estava alto, nos encontros intermediários ele diminuiu e no final, quando o paciente ficou, né, a maioria ficou sem o clonazepam, ele voltou a aumentar. Aí isso chamou a nossa atenção para a última retirada. Talvez 25% seja uma retirada grande para o paciente naquele momento. Essa linha aqui em preto, né, pontilhada em preto, é a média, né, de todos os sintomas. E a gente vê que nos encontros intermediários realmente dá uma caída e depois volta a subir quando o paciente fica com o clonazepam. Então, é necessária atenção maior nessa última retirada de 25%. Né? Cada paciente tem as suas particularidades, mas a gente tem que se atentar para isso. Nessa última retirada ainda aconteceu alteração na pressão de alguns pacientes que já eram hipertensos, que foram 5 pacientes, né, que apresentaram essa alteração na pressão,
3 deles foram ao pronto-socorro e depois eles foram novamente atendidos pelos médicos da estratégia de saúde da família. E o que os médicos fizeram? Seguiram o protocolo. Voltou com a dose anterior que o paciente estava tomando, né, antes dele ter essa crise de pressão alta, voltou com a dose anterior em dias alternados. Alguns conseguiram ficar com dias alternados, outros estabilizaram naquela dose mesmo, antes de ter esse aumento da pressão, e ficou, né, não conseguiu a desprescrição total, mas conseguiu a diminuição da dose. A qualidade do sono foi outro aspecto que a gente avaliou. Como é um período de tempo muito curto, a gente nem esperava que fosse ter uns resultados assim, do ponto de vista descritivo, uns resultados assim tão bons. A gente vê aqui que o laranja, né, que é a qualidade de sono ruim, ela caiu, né, decaiu, e a qualidade de sono boa subiu com a diminuição da dose do clonazepam. Mas aqui a gente vê o distúrbio do sono. O distúrbio do sono, ele dá uma caída nos encontros intermediários e ele subiu aqui um pouquinho no final. O que também mostrou pra gente, olha, essa última retirada de 25% talvez não seja ideal para o paciente. A gente tem que ver isso com o paciente. De repente tentar 12,5% e depois de 15 dias tirar os outros 12,5%, como mantém, né, como recomenda o protocolo canadense de desprescrição. Então, isso chamou a nossa atenção. Outro aspecto avaliado foi a qualidade de vida do paciente. A gente usou o teste Rucol-Bref para o paciente no primeiro encontro e no último. Ele é dividido em blocos, né, esse teste, para quem não conhece, ele tem vários blocos. E o bloco da percepção sobre a qualidade de vida, aqueles que no primeiro encontro relataram que a qualidade de vida era muito boa, era 17,65%. No último encontro subiu para 24%. Já a satisfação com a saúde, que é outro bloco, né, do Rucol, aquele paciente que estava muito satisfeito com a saúde dele, era 8,8%. No último encontro, isso foi para 12%. Então, como é um intervalo de tempo muito curto, é um resultado bom. É um resultado que a gente for olhar do ponto de vista individual de cada paciente, é um resultado bom porque deu um período de tempo muito curto, foi 5 encontros a cada 15 dias. Então, assim, foi muito curto para avaliar um antes e um depois. Talvez mais para frente a gente avaliar essa qualidade de vida com os pacientes que continuaram com a dose reduzida ou sem o clonazepam, a gente encontra um resultado mais robusto até do que esse que foi encontrado aqui. As principais dificuldades, gente... Oi, Luana. Aqui a Andréia Lira perguntou se vocês pensaram na última retirada associar outro benzodiazepínico de ação mais curta para compensar a retirada. Não, a gente... Desculpa, qual que é o nome da pessoa? Andréia. Andréia, a gente não pensou porque a gente estava fazendo um teste de viabilidade de protocolo. E como o benzodiazepínico tem tanto com ação mais curta quanto com ação longa, ele é um medicamento potencialmente inapropriado para idoso, a gente não pensou em inserir outros benzodiazepínicos para ajudar. Seria acrescentar mais alguma coisa, né? A gente pensou somente no inibidor seletivo de recaptação de serotonina, que é o que os protocolos mostram. Então, esse benzodiazepínico associado na última retirada, depois teria o que a gente ia fazer com ele, né? Depois que retirasse o clonazepam, a gente teria que retirar outro benzodiazepínico de ação curta. E tem uma coisa, gente, os benzodiazepínicos de ação curta, os sintomas de abstinência deles são mais fortes do que os benzodiazepínicos de ação longa, como é o clonazepam, que é um de ação longa. Os de ação curta têm essa característica de sintomas de abstinência serem mais intensos, né? Serem mais difíceis de suportar. Então, a gente não pensou hora nenhuma em outro benzodiazepínico. Chegaram a sugerir para a gente até o Zolpidem, mas nem isso a gente
a gente quis ser fiel ao protocolo para ver o quanto ele era viável ou não. Tá certinho? Responde sua pergunta, Andréia? Consegui responder? Então, gente, o que foi dificuldade? Porque a gente encontrou dificuldade, né, ao longo dessa jornada. Mas aqui eu vou falar das dificuldades relatadas pelos próprios pacientes. Somente isso foi o que os pacientes relataram. Insegurança em reduzir a dose por medo de não conseguir dormir, dificuldades para dormir e alguns sintomas de abstinência. Quais foram os piores, né, segundo os pacientes? Alucinações, insônia e tontura e fraqueza. Em compensação, os próprios pacientes, eles relataram para a gente o que ajudou nesse processo de desprescrição. Então, eles falaram que o apoio dos profissionais de saúde, né, do posto de saúde, foi fundamental. Os encontros quinzenais com a equipe de pesquisa, com os farmacêuticos, e o fato deles próprios notarem melhorias no estado geral de saúde, como melhora, né, um maior bem-estar, maior disposição, a pessoa ficou mais disposta, né, porque diminuiu aquela sonolência diurna, aumento da autoconfiança e melhora da memória. Isso foi percepção dele, tá, gente? Os próprios pacientes relataram isso como facilitador, como que ajudou, o que impulsionou para eles conseguirem chegar até o final da desprescrição. Agora, falando dos principais desafios que não são pelos pacientes, né, os principais desafios como um todo, né, da equipe de pesquisa, do sistema de saúde, dos médicos, né, os medicamentos disponíveis do SUS é uma das principais barreiras, né, porque muitos medicamentos que são mais apropriados para idosos, como, por exemplo, a trazodona, ela é mais apropriada, que é um antidepressivo com ação sedativa, ela é mais apropriada para idosos, mas ela não está disponível no SUS. Então, isso era uma barreira que os médicos relataram para a gente, que impede, né? Fica muito restrito, ali como a gente fez na atenção primária, as pessoas dependem muito da farmácia municipal, muito dos medicamentos que são entregues de graça. A realidade deles ali é que a maioria não pode comprar o medicamento, então eles dependem da farmácia pública. Então isso foi um desafio. A sensibilização da equipe multidisciplinar da saúde, foi difícil sensibilizar enfermeiros, médicos, agentes comunitários de saúde que tiveram um papel muito importante nesse projeto, nessa pesquisa. Foi difícil sensibilizar gestor, porque assim, a equipe de saúde a gente mostra os resultados clínicos, né, que já existem aí pra gente. Quando a gente pensa num gestor, como eu vou sensibilizar aquele gestor? A gente tem que pensar nos resultados humanísticos, né, o bem-estar do paciente, o paciente se sentir melhor consigo mesmo, e o resultado financeiro, que é o principal que o gestor quer, né? E com a diminuição, né, do uso do clonazepam, diminui os incidentes, né, como quedas e fraturas, diminui as hospitalizações, diminui até mesmo, gente, reações, né, ao medicamento ou interações que o clonazepam possa ter, que levam o paciente a fazer uma consulta no PSF, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser mostrado para o gestor, e essa parte de sensibilizar toda a equipe e fazer com que a equipe da atenção primária trabalhasse junto com a gente foi um dos principais desafios que a gente enfrentou. E passar a segurança e saber lidar com o receio dos pacientes ao ficar sem o seu porto seguro, sem o seu medicamento para dormir. Porque é muito difícil a gente tirar, muitos pacientes veem o medicamento como um refúgio mesmo, gente, como o seu porto seguro. E como que a gente vai tirar isso dele? O que vai sobrar para eles? A gente sabe, eu gosto de dar esse exemplo, porque foi um exemplo que me tocou durante o processo, porque a gente sabe que com o passar dos anos a gente dorme menos, né? O organismo necessita menos dormir.
O idoso é por volta de 6 horas. Mas o idoso, gente, por diversos motivos, ele não quer dormir só 6 horas. Ele quer dormir 12 horas. Ele não quer enfrentar os problemas que está ali de família ou o problema que está ali de saúde. Então, teve um paciente que ele dormia sem o clonazepam, porque, segundo ele que gostava de dormir o sono natural. Só que ele acordava às 5 horas da manhã. O que ele fazia? Ele tomava o clonazepam para poder dormir até 10, 11 horas da manhã, porque ele gostava de dormir. Porque ele dormindo, segundo ele não tinha que enfrentar os dilemas familiares que ele estava envolvido ali, familiares e financeiros. Então, esse foi um exemplo que me tocou muito, porque o paciente se abriu nesse ponto e eu acredito que muitos outros pacientes passam por isso. Então, o idoso, se a necessidade fisiológica dele é dormir 6 horas, existem outros tantos motivos que façam com que o idoso queira se refugiar mais da realidade, queira fugir mais um pouco da sua realidade. Então, é difícil, isso foi um desafio também para a gente nesse processo de desprescrição. Então, concluindo, né, o que a gente pode concluir? Que é necessário ter atenção quanto à última retirada, talvez 12,5%, como propõe o protocolo canadense. O elevado tempo de uso contínuo mostra a necessidade de um protocolo para nortear o médico e toda a equipe de saúde na desprescrição do clonazepam, porque muitas vezes o médico ele não sabe onde procurar, ou ele não tem em que se basear para fazer o processo de desprescrição. Então, ele com o protocolo ali, com aquele fluxograma ali na mão, facilita muito. Então, é por isso que é necessário esse tipo de estudo, é necessário esse tipo de protocolo. O médico precisa de um norte para poder começar a fazer essa desprescrição. E é necessário, né, isso foi um estudo de viabilidade, foram relativamente poucos pacientes, é necessário testar a efetividade desse protocolo em um ensaio clínico randomizado, com uma amostra significativa e com os ajustes citados, como, por exemplo, o ajuste da última dose. A gente percebeu que, olha, no estudo de viabilidade não funcionou muito bem nessa última dose de 25%, então vamos ajustar para que no ensaio clínico randomizado a gente já faça o de 12,5%, para só aí poder ser implantado e utilizado amplamente no SUS. Aqui é o artigo, viu, gente? Nossa, ele ainda está no pré-print, está passando por revisões ainda, não foi publicado, mas conta toda a experiência. Quem quiser ler um pouco sobre os detalhes, os sintomas de abstinência, tem tudo aqui no artigo. Essas foram algumas as referências que eu usei na apresentação. E eu deixo aqui um relato de uma paciente que me ligou e ela falou assim, olha, aqui é a dona Ellie, tudo bem? Eu liguei para contar que eu entrei na academia, fiz muitas amizades e o médico tirou a fluoxetina também. Ela já utilizava a fluoxetina antes, tá, gente? Não foi inserido, não. Então, o médico tirou a fluoxetina também. O clonazepam me despertou o interesse em conhecer os remédios que eu tomo. Venha me visitar. Ela tinha 64 anos na época e conseguiu a desprescrição total do medicamento. E como que um relato desse enche a gente de esperança e de alegria, né? Porque se a gente puder fazer a diferença na vida de uma pessoa, já é uma coisa grandiosa, assim, no meu ponto de vista. Então, gente, bom, é isso. Eu deixo aqui meu e-mail, tá, gente? Para caso alguém queira mandar dúvidas, qualquer outra coisa, eu fico à disposição. Muito obrigada, gente. A gente que agradece, né, Luana? Eu coloquei ali o link para o acesso aos outros protocolos de desprescrição. E o André também colocou o link para o artigo de validação do protocolo, né? Quer falar, isso. André? É isso mesmo. E no artigo tem o link, né, Luana, para todos as cartilhas. Eu vou colocar o link também das cartilhas aqui, né, que a gente usou para os profissionais, para os pacientes. Então, através desse artigo, vocês conseguem muita informação aí sobre essa desprescrição. Uhum.
Ô, Não Luana, sei tem uma se... pergunta que eles colocam em relação, na última dose, né, a Andréia Lira, se a Luana respondeu. Já falou disso, né? É. Tá. Inclusive, eu fui checar o protocolo canadense e ele também não traz essa abordagem de substituir por um de curta ação. Ele faz o processo de redução de dose do que está sendo utilizado, realmente. Ó, tem uma questão importante. É exatamente isso, Karine. Luana, tem uma questão importante aqui do Marcos, ó. Tá conseguindo ler o chat? Estou. Ele pergunta, né, se seria mais efetivo ao reduzir 25% para 12%, aumentar o intervalo de 15 dias para um intervalo maior. É difícil mesmo esse pressionamento de comprimido. Isso foi até um dos motivos para a dose ter sido 25%, né, André? Por causa do pressionamento do comprimido que tem disponível no SUS. Mas, Marcos, eu não sei se aumentar o intervalo de 15 dias, não sei se traria algum benefício. O que você pensa, André, Karine? Eu acho que precisamos fazer um ensaio clínico, né, maior, pensando aí nas realidades, né? Quando a gente pensou que na Luana a gente não tinha possibilidade de gotas, né? Acho que é importante colocar isso também, de padronizar, de inserir, que é mais fácil de ajustar a dose quando é gotas, né? E quando comprimido, a gente teve que ajustar, porque 12,5 é o que o Marcos colocou. Como é que a gente vai fazer isso na prática clínica? Isso é praticamente inviável. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente vê os resultados, se a gente reduz esses 25% de uma vez, a gente tem problemas aí com desistência, problemas de abstinência. Então, é uma questão para ser avaliável, Marcos. Acho que precisamos estudar mais isso na prática clínica. Mas no protocolo canadense é 25% a cada 2 semanas. Isso, mas aí o último... o último 12,5. O último, esse último que é o mais difícil, viu, Karine? Que a gente tem desafios, assim, na prática, os 25... Tirar 25 de uma vez, que foi a tentativa, que é o complexo, sabe? Esse é a última retirada. Aqui, a Ana Lúcia está perguntando se algum paciente relatou o uso de fitoterápico. Não relatou, Ana Lúcia, nenhum deles usava o fitoterápico continuamente. O que foi relatado é que alguns pacientes utilizavam alguns chás de vez em quando, chá de camomila, erva doce, assim, mais esporadicamente. E isso a gente conseguiu coletar essa informação, mas nenhum fazia uso de fitoterápico, não. E seria até um caso a se pensar também, né? Um auxílio de um fitoterápico. Exatamente. Agora a gente vai partir para os ensaios clínicos maiores, né, Luana? A gente vê isso. Consegue, vão melhores resultados, né? Só para relatar, assim, eu acompanhei uma paciente, só para a gente ter cuidado nesse sentido, assim. Claro que esse foi um caso muito extremo, mas era mais uma paciente que não queria usar o benzodiazepínico e que ela, por conta própria, usou cava-cava, trocou o clonazepam por cava-cava. E ela teve uso por 56 dias de cava-cava e desenvolveu uma lesão hepática induzida por medicamento e precisou de transplante hepático por uso do cava-cava. Então, assim, todo esse cuidado, né, também nessa troca, nesse sentido, nessa orientação, já tem recomendações de não usar o cava-cava por mais de 60 dias. Então, às vezes as pessoas pensam assim, vou trocar por um medicamento fitoterápico que não faz mal, né? Então, assim, também contrapondo esse outro lado, assim, nesse sentido que não é, né, isento de riscos, enfim. Tem esse pensamento, né, de que é natural, não faz mal, né? Isso está muito na cabeça da pessoa. Mas acho que a Ana traz um ponto importante, assim, de medidas não farmacológicas, né? E o quanto que a Luana também se esmerou no sentido de ter essa orientação, assim, né? Desde a questão da higiene do sono, de propor alternativas para os pacientes, deles pensarem sobre qual é o efeito desejado daquele medicamento, né? Como eles poderiam
contribuir para esse desmame da retirada desse medicamento, né? Que outras alternativas eles teriam, né, nesse sentido, assim, que fossem não farmacológicas. Então, assim, com certeza mostra a importância dessa colaboração, né, com o prescritor, com o paciente, com o psicólogo e com o farmacêutico, assim, ou outros atores que podem estar envolvidos, né, às vezes educador físico, assistente social, enfim, mas que é um trabalho multi e que envolve esse olhar individual para cada paciente, né, e medidas que são também não farmacológicas para essa tomada de decisão, né. A Fabiane pergunta, né, se a gente comparou características dos pacientes que conseguiram a desprescrição e os que não conseguiram. Características sociodemográficas, Fabiane, não teve diferença, não teve diferença com... O que impactou mais foi a dose, sabe? Os pacientes que tomavam doses maiores tiveram mais dificuldade, não conseguiram a desprescrição. E outro fator que foi o principal foi letramento em saúde, que a gente aplicou o teste de letramento em saúde. E dos que não conseguiram, das 5 pessoas, são 5 pessoas que não conseguiram a desprescrição, 4 tinham um letramento em saúde insuficiente. Foi isso que a gente observou. Então, tem a ver, sabe, o letramento com a adesão ou com a compreensão, né, não só da desprescrição, mas do tratamento, um tratamento farmacológico mesmo, né, que faça no dia a dia. Essa foi a principal diferença que a gente encontrou, foi o letramento em saúde. Ô Luana, eu só ressaltar a importância dessa pergunta e dizer o tamanho da sua amostra, né? Você já colocou aí, mas é uma amostra extremamente reduzida, a gente não dá para chegar a conclusões, né, específicas sobre esse assunto. A gente precisa de um site muito maior para pensar, né, em fatores associados, né? Vamos pensar assim, foi um descritivo só, né, Luana? A gente conseguiu, né, um N reduzido, tem um projeto em andamento já para a gente investigar isso de forma mais robusta. Sim, fazer essa parte descritiva mesmo, com menos pacientes, para partir por um ensaio clínico mesmo, né, já com as mudanças necessárias. Eu não sei se o pessoal quer perguntar mais alguma coisa. Tem gente escrevendo aqui. A Luana falou da terapia cognitiva comportamental, né, que é quem é o psicólogo que pode fazer. Mas uma sugestão também para os farmacêuticos é trabalhar com a entrevista breve motivacional, que tem um pouco dessa questão da terapia comportamental, né, no sentido de que induzir perguntas abertas que façam o paciente pensar no que ele pode fazer para modificar, né, e até essa percepção, né, do que impede ele de diminuir a dose, né, essa questão do medo de ficar sem o medicamento, tudo isso pode ser trabalhado pelo farmacêutico com entrevista breve motivacional, assim. Então, é uma área bem interessante, assim, para quem gosta, né, dessa abordagem do paciente e desse estímulo para modificação de estilo de vida ou de comportamentos, né, que os pacientes têm, assim. É verdade. Olha, eu não conhecia esse tipo de pesquisa que você citou, né, de perguntas. Interessante, ó, André, um caso para a gente pensar aí no futuro. É um pouco do que a gente já faz quando a gente faz farmácia clínica, né? Mas ele tem todo um olhar no sentido assim de quanto o paciente está disposto a mudar. Então, assim, ele fala assim, de 0 a 10, né? Qual é a sua motivação, então, para essa mudança? O que tu acha que tu pode fazer para mudar isso? Então, pode tanto trabalhar a adesão, quanto trabalhar nessa questão da desprescrição, assim, ou de mudanças de hábito de vida, assim. E daí ele tenta identificar que fatores, né, que impedem do paciente, o medo que o paciente tem, né, que é às vezes de ficar dependente do medicamento ou de
de não conseguir dormir, então tudo isso a gente aborda, né? Faz parte uma abordagem do paciente, né? Quando a gente quer, principalmente essa mudança de postura ou de hábitos, Mudar hábito é uma coisa difícil, né? Mudar hábito de idoso é muito difícil. Aqui a Lúcia fala, gente, que ela trabalha com idosos e vê a importância do farmacêutico na orientação adequada para o uso de plantas medicinais e fitoterápicos. Exatamente, porque principalmente os idosos têm isso, né? Chá, não faz mal não, é natural, não faz mal. Exatamente, né, Lúcia? O instrumento de entrevista breve motivacional. Tem livros publicados bem interessantes, assim. Eu escrevi com uma aluna um capítulo da Archimed, que é aquele de atualização para os farmacêuticos, mas que eu não consigo disponibilizar porque tem direito autoral, assim, mas tem livros da psicologia, eu posso colocar aqui. E eu só queria falar da Ana, assim, que ela falou que trabalha com idosos, né? É interessante que o processo de desprescrição, a maior parte das recomendações são justamente em idosos, assim, a Luana e o André trouxeram o exemplo do clonazepam, né? Mas se a gente pensar, são medicamentos que os riscos superam os benefícios, né? Ou que o paciente já não tem mais benefício do uso daquele medicamento. Então, isso inclui desde os medicamentos para o controle da diabetes, principalmente paciente, por exemplo, acima de 80 anos, que não precisa hoje de um controle tão rigoroso da diabetes, medicamentos, os inibidores os usados para Alzheimer, na verdade, né? Os inibidores da colinesterase e a memantina, se não há mais benefício clínico, né, do uso desses medicamentos, é recomendada a desprescrição. Antipsicóticos também, né, tem algumas sugestões de retirada. E os inibidores de bomba de próton, que a gente vê daí, assim, também vê muitos pacientes adultos que utilizam, né, ad eterno, sem mais necessidade. Então, a ideia dos protocolos é mostrar justamente, assim, possibilidades e sugestões de parada desses medicamentos em que os riscos, né, já são maiores que os benefícios. Sim, e a gente trouxe aqui hoje falando sobre idosos, mas no próprio protocolo canadense recomenda a desprescrição em adultos também. Né? Então a gente falou só de idosos, mas em adultos que estejam em uso crônico, também é recomendado a desprescrição do clonazepam. Até porque não tem indicação clínica para nenhuma idade, viu? O uso crônico não tem indicação clínica nem para adulto nem para idoso. Então, esse protocolo a desprescrição pode ser realizada em adultos também. Uhum. Sim, perfeito. Não é só de idosos, Eu coloquei ali, Sheila, um dos livros que eu gosto, assim, que é do grupo, é uma tradução. Entrevista motivacional no cuidado da saúde, ajudando o paciente a mudar o comportamento. Da Archimed. Eu coloquei também um link aqui que tem as cartilhas de higiene do sono, as cartilhas que a gente utilizou. Acho que é isso, né, Luana? Coloquei todos os links. Sim. A Lívia escreveu que o uso dos benzodiazepínicos também, né, de uso contínuo em adolescentes, assim. Cada vez mais, e que nem a Luana trouxe a preocupação com a pandemia, enfim.
a gente vê universitários, pessoas que vão prestar concurso, assim, que utilizam mesmo, né? Que a ansiedade é forte e acabam recorrendo. A gente vê mesmo, realmente, Lívia. E cada vez mais cedo, infelizmente. A gente vê crianças muito ansiosas. Então, é uma coisa tão ruim de presenciar, mas tem mesmo. Uma curiosidade, Luana, qual foi a primeira reação dos pacientes, assim, quando tu falou assim, a gente vai fazer um estudo de retirada do medicamento, né, do clonazepam, como foi a reação, assim, as negativas ou as surpresas, ou essa questão de, nunca pensei nisso, não quero, enfim? Olha, a maioria falou não. Primeira resposta, não vou tirar, não, tá bom, meu clonazepam. Aí depois a gente foi conversando, eles começaram a falar, mas se bem que eu não tô dormindo, não. Eu tô sentindo isso. Aí eles foram aceitando. Tinha alguns outros pacientes que falavam, eu já tô doida pra tirar, já tem muito tempo. E já entraram de cabeça, mas foram poucos. E teve aqueles que nunca mais nem abriu a porta pra gente, nem acendeu um telefonema, nada. Nunca mais nem quis ver, fugia. Fugia da gente mesmo. Então, essa abordagem foi antes da pandemia, daí foi presencial ou foi mais por telefone? foi todas presenciais. Teve um convite, né? Primeiramente, as ACS, elas distribuíram os convites para os participantes. Aí a gente fez um encontro com eles. Depois os que preferiram receber em casa, a gente foi nas casas, mas foi tudo presencial, foi antes da pandemia. A gente vê assim como é um trabalho demorado, né, lento, que leva muito tempo, assim, no sentido até de fazer o vínculo com o paciente, né? Então, assim, é desafiador trabalhar, né, nesse sentido com o paciente e com esse processo, né, de vínculo, depois de mudança, de ajuste, de adaptação. Realmente, assim, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Obrigada. Realmente tem que ter paciência. As coisas começam a andar, de repente para, você tem que pensar o que eu vou fazer e continuar, não desanimar com as perdas altas que igual a gente teve, porque às vezes desanima e a gente pensa, não, tá tudo errado, tô fazendo tudo errado, o povo tá saindo, então o problema sou eu. Mas então, assim, não desanimar nos problemas. Porque toda pesquisa encontra dificuldades, né? Encontra barreiras, encontra o que tem dificuldade. Mas a gente tem que agarrar naquilo que motiva o paciente e seguir com aquilo. Aquilo que motiva o paciente, você pega e usa aquilo para o paciente continuar. O paciente continuar lutando, o paciente conseguir o resultado que a gente espera. Enquanto o pessoal não termina de escrever, e como foi o processo de angariar a equipe, principalmente a equipe médica, assim, como é que vocês fizeram essa persuasão para a equipe médica participar, né, desse processo de desprescrição? Olha, os médicos, eles foram muito abertos. A gente teve sorte, eu não sei se porque a maioria dos médicos recém-formados, eles estavam mais abertos. Então, a gente fez uma reunião com eles antes, explicou todo o protocolo, eles aceitaram. Então, os médicos dos PSF, das ESs que foram escolhidas, que foram selecionadas por estudo, eles foram bem abertos. Os enfermeiros também, os ACS tiveram um papel assim, muito importante, mas a gente já chegou a presenciar em uma unidade de saúde, a gente fazia os convitinhos, né? Colocava uma lembrancinha no convitinho para tentar, né, agarrar o paciente de alguma forma. A gente entregou para os agentes comunitários de saúde esses convites e no dia que a gente marcou a reunião, não apareceu nenhum paciente. E deu aquela tristeza, eu falei, nossa, meu Deus, o que aconteceu? Aí um aluno que estava me ajudando, ele foi perguntar alguma coisa para a gerente e encontrou na sala das ACS todos os convites
jogado na sacolinha, jogado no canto. Ou seja, elas não entregaram nenhum convite. Aí o que a gente fez? A gente pegou a sacolinha, aí saiu eu e ele de casa em casa entregando os convites, sabe? E marcando uma data para fazer um próximo encontro. Aí teve esse foi o único problema, assim, em relação à equipe que a gente teve. Mas foi só em uma unidade, só com esses ACS, porque os outros todos ajudaram bastante e foram assim, primordiais para a gente conseguir captar esses pacientes. Só complementando, né, isso é um ponto central da desprescrição. Nem um prescritor, nem um profissional de saúde consegue fazer essa desprescrição sozinho. Acho que é o ponto principal da desprescrição. Né, se não tiver envolvimento da equipe, porque ele precisa de um suporte contínuo nesse processo de desprescrição, o paciente precisa disso. Né? E em relação ao acolhimento e aceitação, né, da equipe, o Karine, foi muito bom de forma geral, não só desse trabalho da Luana, eu estou falando agora já de um outro maior que está em andamento, que é o ensaio clínico, que a gente pactuou em todas as unidades de saúde, estamos padronizando os procedimentos. Eles nos questionam que dia que vai começar, eles querem que comece logo, porque eles precisam desse suporte, desse apoio, porque sozinho é muito complexo você fazer uma desprescrição sem o apoio de outros profissionais. Eu acho que isso é uma missão, assim, uma mensagem que a gente precisa deixar clara. Eu perguntei justamente para desmistificar um pouco, né? Porque às vezes a gente acha que o médico não vai colaborar, contribuir ou não quer fazer desprescrição. Eu vejo muito isso também, de muitos médicos que têm essa visão, que pensam na segurança do paciente e que acham que a desprescrição é importante, assim, mas precisam justamente, né, desse trabalho em equipe e estão dispostos a colaborar, assim. E eu vejo do relato deles, dos prescritores também dizendo assim, nossa primeira barreira é o paciente, que às vezes não quer tirar aquele medicamento, está tão acostumado que ele não quer tirar o medicamento, mas que eles são com certeza parceiros também nessa. Eles são muito, né? Acho que eles querem, né? Eles querem fazer isso. E a gente percebeu também outro fato importante, Karine, a falta de suporte, de evidência científica para ajudar, para subsidiar essa desprescrição. Quando foi publicado esse artigo, eu coloquei no link do protocolo de desprescrição, a gente recebeu contato de vários profissionais de diversos estados do país, solicitando as cartilhas, perguntando como é que foi o processo. Aí teve dois que a gente até conversou por telefone para contar como é que foi todo o processo. Então, assim, a gente tem uma carência disso no país, né? De exemplos, de evidências, em português principalmente. A gente tem que preocupar com isso também, que é muito importante, né? Enfim, então, acho que eles querem e a gente precisa dar esse apoio. E eles precisam mesmo, porque eu tive até notícias e fiquei muito feliz que um médico de um dos PSF que a gente foi, continua fazendo a prescrição com os pacientes dele. Ele tem lá, ele guardou, né, o fluxograma que a gente deu ele, o algoritmo, algumas cartilhas, e ele continua fazendo. Então, aí todo mundo conhece, né? O Dr. Douglas é o doutor do clonazepam. Aí o pessoal continua fazendo, aí eu achei bem bacana, ele abraçou mesmo a causa de... Olha, o impacto indireto, que lindo. Minha mãe foi consultar com ele e a minha mãe utiliza clonazepam e é uma luta, a gente está lutando para tentar tirar. Ela já diminuiu, mas está uma luta. Santo de casa não faz milagre, gente, não tem jeito. Quando o Dr. Douglas, o Dr. Douglas falou, porque teve um trabalho de desprescrição aqui e eu vou fazer esse trabalho com você. Aí, sim, eu fiquei, nossa, gente, que alegria ver que teve continuidade do que a gente começou ali. E a gente, Luana, não sei se você comentou isso na sua fala, a gente imprimiu o protocolo para ele, nesse ponto pré-início, aí, classificamos esse documento e ficou disponível para ele ali consultar fácil na mesa dele. Né? Então, previamente, a gente atuou isso. Que legal. Que lindo relato, né? Os resultados indiretos que a gente não consegue medir num trabalho científico, mas que fazem a gente ter motivação, né, para continuar. Eu acho que a gente pode encerrar, assim, depois desse lindo relato da Luana, né? Agradeço. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, mas se não,
Parabéns, né, a Luana e o André pelo trabalho desenvolvido. Vocês podem contar com eles se vocês tiverem, né, dúvidas, se vocês quiserem implantar protocolos, pensar sobre a desprescrição, né, ou estratégias, né, de implantação. Como a gente viu, né, um processo lento, né, é um trabalho de formiguinha, né, mas que envolve esse vínculo com a equipe, com os pacientes, né, mas que ao mesmo tempo também é bem gratificante. Assim, acho que é um olhar importante do farmacêutico clínico para a segurança do paciente e é importante que a gente conheça esses protocolos que identificam, né, os pacientes que podem se beneficiar dessa desprescrição, né? Então, parabéns ao trabalho e agradeço a presença de todos aqui. Até deixei meu e-mail aqui, caso precisem, tá? A gente pode mandar perguntas, tá? À disposição. Muito obrigado, Karine. Muito obrigado, Luana. Muito obrigado a todos pela presença. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Boa semana. Bom final de semana, quer dizer. Tchau, tchau.